galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê para falarmos de um assunto muito sério. Finalmente chegou o dia de tratarmos de uma forma muito mais aprofundada e tentar intercalar com outros assuntos a tal da agenda do ESG. Nas últimas semanas, a gente vem vendo diversas coisas a nível internacional, como por exemplo a situação na Europa, e a gente vai ter que comentar sobre isso. Eu quero mostrar para vocês um discurso-chave do presidente americano nos últimos dias e como isso se conecta a alguns eventos que estão acontecendo a nível nacional dentro do Brasil, algumas movimentações de pessoas-chaves da política brasileira nesse tabuleiro geopolítico mundial. No dia de ontem, a embaixada da Alemanha no Brasil fez algumas postagens muito estranhas sobre a Amazônia. Inclusive o embaixador estava lá na CNN. E isso tudo acontecendo enquanto o Sérgio Moro está na Alemanha. Porque tem uma foto de um campo de futebol. O que é que isso tem a ver? A gente vai falar de futebol hoje? Sim. Talvez até o futebol que você conhece não exista mais da mesma forma. Pelo menos o futebol brasileiro. E um jornalista que atualmente faz parte da Terceira Via, ele costumava falar que o mundo está sempre discutindo fronteiras e o Brasil está discutindo besteiras. E pessoal, talvez o Brasil que a gente conhece hoje em termos de fronteiras, né, de soberania nacional, talvez ele não exista no futuro bem próximo. E eu creio que estamos diante, né, este ano, 2022, estaremos diante de uma grande decisão. Não é apenas a questão de falar a volta do Foro de São Paulo, algumas coisas que as pessoas sempre comentam. Coisa muito mais séria e a galera que gosta de poder e controle tá trabalhando mais do que nunca. Enfim, dei aqui uma coisa muito genérica, o assunto é sério. Senta na cadeira, vem comigo do início até o fim, que no final você vai botar a mão na cabeça e falar o que é que está acontecendo nesse país. Vamos começar aqui por partes. Vamos só. Só uma postagem aqui introdutória, né, para desmentir o Sérgio Moro, porque é um absurdo, né, várias narrativas sendo criadas, mas ele tava o seguinte: enquanto Lula e Bolsonaro se acham salvadores da pátria, 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto e 35 milhões não têm água tratada. Saneamento básico é uma prioridade que só será levada a sério quando a gente sanear também a política. Aí você vê, né, esse ele postou ontem. Matéria do dia 15, investimento em tratamento de esgoto de água e esgoto crescem quase 1000% em um ano. O marco do saneamento que foi aprovado no governo Bolsonaro. O Moro ele devia estar preocupado com alguns senadores do PSDB, que são os seus aliados. Estes trabalharam contra o marco do saneamento. Mas o importante é lacrar e tentar desmerecer o governo federal. Mas vamos começar. Falei para vocês sobre o presidente americano. Esse aqui é a ponto de partida aqui do nosso vídeo. Teve uma coisa que aconteceu, inclusive virou uma espécie de evento no Twitter. O Twitter, para quem nunca acessou, ele tem quando você acessa no computador, ele tem uma aba na lateral que tem assim, o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Quem acessava o Twitter assim, internacionalmente, se deparava com isso daqui, ó, que estava em alta no âmbito da política, né? Falando aí, ó, nova ordem mundial, tal, e maluquice, etc. E isso dizia, né, tinha relação com as falas do presidente americano. Haverá uma nova ordem. O que foi que ele realmente falou? Por sorte, temos o Rafa Glau no Brasil, ele traduziu todo o vídeo, eu não vou dar play no vídeo, eu vou trazer só as legendas, a transcrição aqui do discurso lá do presidente americano e a gente vai ver algumas coisas. Vejam só, acredito que estamos num ponto de inflexão na economia mundial, o momento atual, neste momento, a gente está em um momento muito diferente, não só na economia mundial, mas no mundo, que ocorre a cada 3 ou 4 gerações. Como a pessoa do alto escalão militar me disse numa reunião secreta outro dia, 60 milhões de pessoas perderam suas vidas entre 1900 e 1946. E desde então estabelecemos uma ordem mundial liberal. E isso não acontecia há muito tempo. De muitas pessoas, né, perdendo suas vidas, mas nem de perto desse caos. E agora é a hora em que as coisas estão mudando. E vai ter uma nova ordem mundial lá fora. E temos que liderá-la. E temos que unir o resto do mundo livre e segui-la. Eu acho muito difícil você ter realmente uma coisa só, comandando todo mundo por diversas razões, não vou entrar aqui. Mas uma coisa que eu acho que fica bem fácil de entender é que, pelo menos, né, as democracias ocidentais, quando você pega assim a Europa, né, América Latina, Central, Estados Unidos, esse grupo, né, Austrália, Nova Zelândia, até o Japão, é mais fácil de você unir, né, em torno assim, de um certo objetivo, em torno de certas ideias. E o pessoal quer unir. O restante do mundo aí meio que queria se desenhar de outra forma, a gente vem vendo isso acontecer. E agora as coisas a gente começa a chegar já no Brasil. E as coisas começam a se conectar ainda mais. Olha só.
Não coloquei aqui a logo, mas essa matéria saiu no Estadão. Agenda ESG, né, em tempos de guerra. Olha as pessoas que escreveram. Que a gente vai ter que falar. Esse é o artigo que até quem escreveu é um segundo capítulo. A invasão russa na Ucrânia colocou em xeque o arranjo político-econômico internacional sofisticado, arquitetado e pactuado em Bretton Woods, a partir do qual nasceram, olha só, Banco Mundial e FMI. Vamos ler pro fim do começo. Ó. O Banco Mundial, o FMI, organizações que atuam no mundo inteiro, né, e dão certos direcionamentos de agenda e pautas, eles estão em xeque devido ao momento atual. Que é que o Joey falava, né? A gente está, né, num ponto de inflexão. Olha o artigo do Estadão. Tudo parece que ter ruído e se faz necessário debater e edificar uma nova fórmula. Uma nova ordem? Não sei. As dimensões do conflito mobilizaram as cúpulas das organizações mais importantes do mundo, da ONU à OTAN, da União Europeia ao Banco Mundial. Para o pessoal aí do Estadão que escreveu esse artigo, né? São as instituições mais importantes do mundo. Logo, a gente deve ter que obedecer essa galera, né? O que eles falam são as soluções mais sofisticadas que podemos ter para a nossa sociedade. E desestabilizaram o preço do barril de petróleo, cadeias de distribuição de serviços, produtos, commodities e o mercado como um todo. É nesse contexto que a agenda ESG, baseada em boas práticas de governança corporativa com responsabilidade ambiental e social, sofre testes severos. E aí continua. O ex-economista-chefe do FMI, o indiano, vamos chamar de Rajan, e também ex-presidente do Banco Central da Índia, enfatiza, na entrevista ao Valor Econômico, publicada esta semana, a necessidade de uma reengenharia global com o envolvimento das nações no processo de discussão. Mudar a engenharia global. Pois, sob seu ponto de vista, a ONU está sendo totalmente incapaz de agir neste caso. A ONU não está sabendo lidar, a gente vai ter que fazer o quê? Aumentar o controle da ONU, criar um novo órgão de controle, né, para direcionar, criação de diretrizes, agendas. Aí vem a matéria. No campo da governança, o G, do ESG, as instituições gerais já sofrem impactos diretos e indiretos com as sanções aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia aos russos. Vale destacar o banimento dos bancos russos do sistema SWIFT. A gente já comentou sobre isso, que permite a padronização de informações financeiras e transferências de recurso ao redor do mundo. Você vê, ó, padronização, um controle, um sistema de regras, né? Compliance. Esta medida pode ter efeito bombástico no aumento da corrupção. Você ter banido os bancos russos do SWIFT pode aumentar a corrupção. Por quê? Na Rússia de Putin, aumentar os riscos às empresas que mantiverem relações comerciais com essas empresas russas. Rajan vê com extrema preocupação os riscos de colapsos em investimentos transnacionais globais que podem advir do enfrentamento de algumas nações como subproduto destas sanções financeiras, com complôs de umas com as outras. Por quê? Ainda não entendi muito. Ele vai explicar mais. Isto afeta a capacidade de transferir recursos para dentro ou fora da Rússia. Assim, o que mais preocupa são os meios de pagamento não usuais para empresas ou acionistas russos, sobretudo realizados em espécie ou criptomoedas. Olha a primeira maldade. Qual o problema? É que agora as transações financeiras, as compras e vendas, etc., pagamentos, não vão ocorrer debaixo dos olhos dessa galera. Eles não vão conseguir ver o que está acontecendo. E não dá para confiar nas empresas. Não dá para confiar nas empresas. Não dá para confiar em governos. Só as super instituições internacionais globais que atingem só essas podem olhar e bater o carimbinho. Ó, isso aqui é do bem, essa é do bem. Tanto que você vê qual o problema, qual o medo dele. Transações em espécie e criptomoedas. A gente vem vendo que, por exemplo, a Argentina passa por dificuldades econômicas. Recentemente, em acordo com o FMI. Qual foi o acordo da Argentina com o FMI? Colocar mais controle no âmbito das criptomoedas. E o que é que o pessoal fala tanto nas criptos, né? Os anarcocapitalistas adoram. É porque o Estado não consegue colocar as suas mãos, né? Não de forma fácil. Olha o cenário. O problema da corrupção é porque eles não estão controlando. Quando o controle sai, né, desses grandes grupos, aí a corrupção impera. O que pode acontecer fora das lentes do compliance, tá vendo? Esse é o problema. A gente não tá vendo. Cadê o compliance? E aumentar ainda mais o risco de corrupção.
O pagamento por criptoativos dificulta a identificação de práticas criminosas, como corrupção, lavagem de dinheiro, blá, 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 blá. Você vê, ruim tem que ser nos nossos bancos com o nosso sistema de compliance. Ambientalmente, a guerra também será devastadora. Além da Ucrânia já ser dona de um passivo ambiental gigantesco herdado da antiga União Soviética, os conflitos por si só já são grandes poluidores. Olha a preocupação do cara. Uma vez que explosivos, tanques e blindados geram milhões de toneladas de partículas de carbono que são lançadas na atmosfera. Eu acho que nesse momento esse é o menor dos problemas, né, que o mundo enfrenta. A tomada da antiga usina de Chernobyl pelos russos nos últimos dias reacendeu o temor global de um problema nuclear. Isso, olha só, sem falar que a reserva de gás natural da Rússia é um dos grandes trunfos de Putin. E aí? Isto ressalta a necessidade de uma transição energética nos demais países do globo de forma eficiente e rápida. Vamos de agenda verde para ontem. Hoje, a questão ambiental é uma questão geopolítica incontornável. Tanto que Moro foi lá na Alemanha resolver tudo isso. Fazer compromissos. Aí vem o socialmente, aí ele fala de alguns aspectos sociais. E vou para o último parágrafo. Desde o início da situação na Europa, o número de empresas que deixaram a Rússia como resposta à invasão militar só aumenta. O movimento é uma resposta das companhias à pressão de consumidores e investidores, que cobram compromissos mais rígidos das corporações em temas ambientais, sociais e de governança. Ambiental, que é environmental, E, social, S, governança, G, ESG. Vocês acham? Vocês conhecem alguma pessoa, sei lá, no exterior, vocês viram alguma matéria de pessoas comuns, consumidores, que estão cobrando que empresas saiam da Rússia em nome do ESG, temas ligados ao ESG. Vocês conhecem alguém? Eu não conheço. Mas tudo bem, né? Ao interromper os negócios com a Rússia, as empresas sinalizam que estão preocupadas com essa agenda que envolve princípios éticos e reputacionais. E aí, aqui temos o último parágrafo da matéria, né? A situação, né? Blá, 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 etc, blá, blá. Olha só. Portanto, refletir sobre as implicações dessa situação para a agenda ESG, fundada em princípios éticos que valorizam o ser humano e suas relações socioambientais, é jornada que nos diz respeito. A situação na Ucrânia atinge todo o mundo globalizado. Quem escreve o artigo? Primeiro, Rodrigo Bertocelli. Esse a gente vai falar só um tiquinho, logo menos. Pós-graduado em contratos empresariais pela FGV, blá blá blá, long extension, executivo em business e compliance. É o cara do compliance. E diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. Tá vendo, né? Isso é lutar contra a corrupção. É o que o Sérgio Moro faz. E o Deltan Dallagnol também. O outro me chamou a atenção, né? Escreveu um texto desse, né? Você querendo falar como o mundo deve reagir a uma situação. 26 anos. O cara deve ser um gênio. Mas beleza, né? Coordenador do grupo de pesquisa Cidades Transparentes, né? Coloca regras de compliance a nível municipal. Também diretor executivo desse grande instituto que não aceita a corrupção de jeito nenhum. E aí agora a gente vai ter que mudar um pouquinho de tema, porque essa matéria ela tinha um terceiro cara, né? Um terceiro autor, né? Que escreveu, principalmente o mais importante, o cara mais pomposo de todos. Quem é ele? Roberto Liviano. 53 anos. Quantas e quantas vezes em vídeos anteriores nós já falamos? O Estadão é o jornal que tenta avançar com a mesma agenda que Sérgio Moro defende. Ele é o presidente, enquanto lá o diretor executivo, ele é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. É um cara que logo quando o Sérgio Moro saiu do governo, estava lá, fazendo live com o Moro, e olha quem estava fazendo live junto? O Rodrigo Bertocelli. A gente falou que ia falar rapidinho dele, né? Tava ali. O outro cara que escreveu. Vocês entendem assim que falar sobre Sérgio Moro enquanto candidato não é só isso? Moro não vai levar? Não vai. Mas Sérgio Moro, acho que é a melhor figura para você enxergar ele. Ele vai se tornar o Guilherme Boulos da agenda do SG. É o Sérgio Moro, é o Guilherme Boulos. Vai ficar aí militando durante os próximos 4 anos, enchendo o saco de todo mundo, fazendo artigo, né? Apoiando, né, as causas dos institutos, das ONGs, etc. Olha agora, webinar, perspectivas no cenário anticorrupção. Nesse momento no qual o Lava Jato está sob ataque, blá blá blá. Toda aquela chateação, né? Ainda sobre o Roberto Liviano, olha só. Saída de Moro gera abalo no combate à corrupção, afirma o procurador Roberto Liviano. Quem traz a matéria? Vem pra rua. Né? O braço de rua aí da campanha do Sérgio Moro, da terceira via. Roberto Liviano compartilhando o Moro. E o Moro tá divulgando o grande instituto Não Aceito Corrupção. Ó, lançou um canal para receber denúncias, blá blá blá. E diz, ó, seu apoio é fundamental para nós do instituto. Sua trajetória no combate à corrupção no Brasil nos orgulha.
Tá bom. E o Roberto Liviano, o cara que escreveu esse artigo, aparece no Antagonista, né, o Jornal do Coração do Moro. Existe clareza do crime de responsabilidade do Bolsonaro. Sabe onde é que ele falou isso daí? Que tinha claro que Bolsonaro cometeu um crime? Aquela ligação do Cajuru. Por quê? Porque, você vê aqui, ó. As falas de Bolsonaro pressionando pela ampliação do objeto da CPI da pandemia e processo de impeachment de ministros. Vejam só, né? Agora você entende por que o Sérgio Moro ele nunca falou do consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste, que tinha lá todos aqueles escândalos, né? Respiradores, Carlos Gabas. O Moro nunca falou nada. O amigo do Moro aí, né? O Liviano, pressionar o Cajuru para ampliar o escopo, ir atrás, né? Dos escândalos. Que inclusive a polícia, né? Já tinha feito busca e apreensão em diversos locais no Brasil. Não, isso não. A CPI da pandemia foi extremamente focada a só tentar achar alguma coisa. Não achou nada no final da história. Não acharam nada. Vamos combater a corrupção, hein? Quer combater a corrupção? Vamos combater a corrupção juntos. Juntos. Beleza. Aí também faz várias lives. Fim do foro privilegiado. Aí aparece uma pessoa interessante, ó. Álvaro Dias. Você vê, né? Todo mundo junto. Todo mundo amigo do Roberto Liviano. E além disso, só pra não ficar enfadonho e longo, tem uma live que eu achei que tava compartilhando, olha só, Eliane Cantanhede, um dos nomes mais famosos aí do Estadão, né? Você vê a live promovida pelo Instituto Não Aceito Corrupção. Quem é que tá apoiando? O Estadão. Tem que ser o Estadão. E aqui tem algumas pessoas nessa live, né? Vejam como são as coisas. Vejam como são as coisas. E o que eu digo pra vocês, gente, Moro é igual ao Deltan Dallagnol, é igual a Álvaro Dias, né? É igual o pessoal do Podemos, é igual a MBL, é igual o João Dória, é igual o Grupo Lead, é igual a diversas coisas. E você vê essa galera que anda junto, né? Tem a tendência de pensar de forma muito similar. Se você entende como um pensa, é muito fácil você entender como todos os amigos também pensam. Aí você vê, né? A Eliane Cantanhede é fácil de entender, né? Pô, Globo News, Estadão, né? Defende essas pautas aí sensacionais, protegendo o meio ambiente como ninguém. Beleza, a gente risca essa aqui, já entendeu? Preciso explicar qual é a relação do Moro com Álvaro Dias? Acho que não, né? A gente tá em 2022, pô, me recuso. Helena Calmon, já falamos dela. O Roberto Liviano a gente já falou, né? Sérgio Moro a gente precisa falar? Também não, né? E sobram dois. Peraí, Randolfo Rodrigues, o coordenador da campanha do Lula, fazendo live com o Sérgio Moro. O que é que tem a ver o Randolfo Rodrigues com o Moro? Não, acredito. Não, eu duvido que você vai me falar que eles são amigos. Duvido. E essa Helena Calmon, esse meio do STJ? Vamos por parte. Vamos começar primeiro com a Eliana, né? Matéria do Correio da Bahia. Correio da Bahia. Sérgio Moro convida a ex-ministra Eliana Calmon para a dobradinha eleitoral na Bahia. Da Bosta Faustinha, olha, encontrei hoje a ministra que se destacou por seu trabalho pela integridade no Poder Judiciário. Você vê, a turma sempre anda junto, não é aleatório. Ninguém bate foto, né, com quem não gosta. Ninguém bate foto, ainda mais assim, pô, perto, né, ombro a ombro, lado a lado, 18 de novembro de 2021, sem máscara. Meu Deus, tem que gostar muito da pessoa pra ter essa confiança, Sérgio Moro. E o Randolph, né? Bom, Sérgio Moro tava ombro a ombro. O Randolph, a impressão minha, ele tá abraçado com o Deltan, abraçado, segurando o livro, né, do Deltan, a luta contra a corrupção, né? E esse sorrisão, o sorriso do Randolph, você ainda percebe, ó, que ele tá rindo de forma muito mais intensa quando ele tá abraçado. Quem que não queria dar um abraço no Deltinha, né? Depois de tudo que o Deltinha fez no combate à corrupção desse país, né? Tá bom. E fiz questão de trazer uma matéria da extrema esquerda do Brasil, Diário do Centro do Mundo, um site que apoia o Lula. É um blog conhecido por ter ligações com o PT. Então, um blog petista, em 2019, petista, falava do coordenador de campanha do Lula, que é o Randolfo Rodrigues, o seguinte, ó, vídeo, a noite em que Randolph, palavras do Diário do Centro do Mundo, laranja de Deltan, defendeu a Lava Jato ao som do violão de Caetano. O Diário do Centro do Mundo tá chamando o coordenador da campanha do Lula de laranja do Deltan. Mas depois, quando diz que Moro e Lula é a mesma coisa, o pessoal tá de maluquice. Em maio de 2017, Randolfo Rodrigues foi à casa de Paula Lavigne, mulher e empresária de Caetano Veloso, explicar por que a saída do Janot da PGR em setembro podia ser o fim da Lava Jato. Randolph, palavras do Diário do Centro do Mundo, que chegou a ser citado em 2 delações premiadas da Odebrecht, era uma espécie de laranja da República de Curitiba. Matéria do UOL, em parceria com o Intercept, mostra a proximidade com os procuradores. O que foi que mais ou menos aconteceu?
Matéria do Poder 360. Dallagnol usou o partido Rede para mover ação contra Gilmar Mendes no Supremo. Senador Randolph entrou com o recurso. Caso foi em outubro de 2018. Então você vê, né? O Randolph é um senador também que combate a corrupção como ninguém. Todo mundo em prol do combate à corrupção. Mas eu falei que a gente ia falar muito de ESG. ESG, Agenda Verde, né? Esses assuntos que estão acontecendo. Um assunto que preocupa. Fala de fronteiras também. E aqui a gente vai começar a falar disso agora. Uai, agora, mas pô, a gente tá aqui no campo de futebol, cara. Futebol, de novo, Moro. Pô, pensei que agora a gente ia falar de assunto sério. É sério, é sério. Mais uma vez, você não posta uma foto qualquer. Você acha que Moro ia pra Alemanha postar uma foto segurando a camisa de futebol à toa? Nem foi procurar quem são os donos, sabe, desse clube. Se esse clube tem ligação com alguém, com alguma agenda, nem nada. Mas você tá vendo lá, né? O Moro foi conversar com a galera do futebol. Por que Moro teria esse interesse? O que tá acontecendo? Bom, olha só que interessante, né? Recentemente, e quando eu digo recentemente, foi semana passada, 15 de março de 2022, a XP e a empresa que o Moro trabalhava, Álvares e Marçal, avaliam La Liga brasileira em 10 bilhões de dólares. Em um momento de enfraquecimento da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que vive uma crise institucional após o afastamento do seu então presidente Rogério Caboclo, os clubes de futebol brasileiros se articulam para assumir o protagonismo. Você vê, né? No momento que as coisas estão frágeis, eis que surge uma solução. Aí continua, né? Representantes dos clubes ouviram atentamente executivos da Álvares e Marçal, a empresa do Moro, que o Moro trabalhava, do Banco de Investimentos XP e Javier Tebas, presidente da La Liga, Liga de Futebol da Espanha, que apresentaram uma proposta para a organização dos campeonatos nacionais a partir de 2024. Olha só. O projeto apresentado aos dirigentes avalia as duas principais divisões do certame nacional em 10 bilhões de dólares, sendo que o objetivo seria vender o produto em fatias. Nós seremos apenas os estruturadores. A turma do Moro vai estruturar esse projeto. Vai dar a cara, né? Os ares. E assim, né? É a coisa mais fácil do mundo, todo mundo sabe. Uma reforma é sempre mais complicado do que quando você constrói do zero. Quando você tem uma ideia onde você quer chegar, quando você já constrói do zero, né, você já edifica de uma vez só, é muito mais fácil de você conseguir emplacar, né, um direcionamento, uma coisa ou outra. Então, pegar do zero sempre é melhor. Não é fazer uma mudança, você vai estruturar um projeto. E olha só, pela proposta, a La Liga prestaria uma consultoria esportiva para a transição do modelo de gestão no Brasil. Enquanto isso, a XP seria encarregada de auxiliar na parte financeira. E a Álvares e Marçal, a ex-empresa do Sérgio Moro, auxiliaria na estruturação de um sistema de compliance e governança. Governança, SG. Quem vai fazer o SG da La Liga vai ser a turma do Moro. Tá, mas quais são os impactos disso? Qual o problema disso, etc. Tem o que de ruim? Bom, vou trazer outra matéria. Não consegui achar uma logomarca do site, mas deixei lá o link desse site. Como fica a proposta da La Liga nos clubes para a reestruturação do brasileiro? Tebas explicou como funciona o modelo de gestão da La Liga. Entre outras coisas, ele destacou a governança e a necessidade de compliance para verificar onde o dinheiro está sendo investido. Lá vai. O dinheiro, olha só, você vai investir o dinheiro para você colocar o dinheiro, vai ser de acordo com governança e compliance. Não é lucro, não é governança e compliance. É que vai ditar os fluxos do dinheiro. E aí continua. A questão não é apenas evitar dívidas e manter os custos do futebol dentro do orçamento, mas também canalizar o dinheiro que será investido. Ou seja, parte do dinheiro arrecadado pela Liga, teria que ir para pagar investimentos em gramados, infraestrutura, beleza, quitar dívidas, dinheiro para marketing. Marketing. Está sendo obrigado marketing. Beleza, porque marketing traz mais dinheiro, etc. O clube que não seguisse seria punido. Opa. Agora vamos falar, né? Punição. Vamos pensar o seguinte. Essa pauta SG, pelo menos no âmbito social, né? Falam muito assim, instituição de empresas. O que é que eles debatem tanto, né? A questão das empresas ter a mesma quantidade, né? Homens e mulheres
não sei se negócio do machismo, etc, blá blá blá, tititi. Também, né, eles consideram muita questão, né, da cor da pele, que é pra não ter nenhum tipo de preconceito nem nada. Você já pensou o clube de futebol, ele não poder contratar as pessoas que apresentam, sabe, um melhor rendimento em determinada área, desde o jogador até o preparador físico, até etc, porque ele não pode contratar o melhor. Ele tem que seguir algumas regras. Ele já contratou... Só de jogador já tem 11. Em geral são homens, né? Então vai ter que ter uma contrapartida, quem sabe, de mulheres. Se tiver algum jogador que, sei lá, às vezes o cara faz alguma fala na internet, né? Que ofende, sei lá, um grupo, alguma minoria. Já pensou? Você cria um sistema de regras e tudo mais e fala, esse jogador não pode jogar. Porque esse jogador ele não cumpre os requerimentos. Você olha, por exemplo, no âmbito do meio ambiente da comida, essa pauta, nessa agenda, fala muito sobre a rastreabilidade do carbono. Já pensou em criar algo similar à rastreabilidade do jogador? Então, o jogador para entrar, ele tem que começar daqui, a colar, ter a carteirinha tal, isso, aquilo, outro. E para você poder passar e progredir, você tem que passar por sempre uma bateria de exames, estar com um esquema, né, de tomar tudo em dia. Não tomou, não joga. Não tomou, não joga. A gente já está vendo isso acontecer. Vocês estão entendendo o que eu quero falar. Então acho que vocês conseguem entender assim, possibilidades mil de como você consegue criar um grande sistema onde você, através do futebol, você está emplacando várias coisas. Já pensou, sei lá, dia do orgulho da galera que gosta de comer banana. Vocês sabem o que eu estou falando. Não, vai o dia do marketing. Cadê os clubes? Todo mundo vai ter que colocar. Pô, mas o meu clube, pô, tem uma história, sei lá. Vou pegar um clube aqui de cabeça, sei lá, Portuguesa. Pô, pessoa da Portuguesa, sei lá, ligada à igreja, né? Portugal, etc. Pô, essa agenda meio que não casa, não. Ela liga, o compliance, a gente tem que seguir essas regras. Você vai ter que pegar uma parte do seu dinheiro e investir nessa agenda. Pô, mas essa agenda não é da minha galera, a gente... Não importa. A gente vai... O dia da galera que gosta de comer banana. Não aguentam ver uma única cara, eles estão lá. E se não ficou muito claro... Quantas crianças vocês não conhecem, jovens e adolescentes, que vem um artista, vem um jogador de futebol famoso, vem uma celebridade, vem um atleta qualquer, e às vezes eles se inspiram. Eles falam, eu quero ser igual a esse cara. Você meio aqui que está criando, né, uma produção seriada, cheia de regrinhas, né, tudo em nome de um futebol bonito, maravilhoso, cheio de dinheiro, que ninguém deve nada a ninguém. Acho que vocês estão entendendo também da confusão, né? O Moro está na Alemanha. E ele, no primeiro dia, falou que assumiu o compromisso, né? Após conversar com empresários e políticos e falava do meio ambiente. Mas vamos continuar. Coincidentemente, enquanto o Moro está na Alemanha, a Embaixada da Alemanha no Brasil publica o seguinte: que tal marcar o hashtag Dia Mundial da Água assistindo ao documentário Rios Voadores da Amazônia. Sem floresta não tem água. Versão em português do filme produzido com apoio da Cooperação Brasil-Alemanha e lá um site lá, né? Pode ser conferido no link. Ela até diz, né? Moro, Guilherme Boulos do SG já começou a agir. O post da Embaixada da Alemanha no Brasil não foi por acaso. A primeira pessoa que eu vi compartilhando esse post foi o Farinazo. Ele compartilhou no Twitter falando o seguinte: a Embaixada da Alemanha fazendo campanha aberta contra o Brasil. Cadê o Itamaraty? Itamaraty eu não sei. O Eduardo Bolsonaro, no final do dia, ele comentou uma coisa que... Ele só falou o seguinte, né? Prezada Embaixada, assisti 28 segundos do filme e já vi um probleminha, né? Os plânctons são notoriamente os maiores produtores de oxigênio da Terra. Logo, né? Eu acho que não é muito adequado falar que a Amazônia seria o pulmão do mundo. A gente até entende, né? Mas você vê em 28 segundos de filme, se você concorda ou não com o Eduardo Bolsonaro, você não sabe nada de ciência. Se você é um cientista, você sabe disso, né? Mas, vejam só, nos primeiros 28 segundos tá falando que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas não paramos por aí. Peraí que tá fora de ordem, quero mostrar isso aqui primeiro. Olha só isso daqui. Embaixador alemão, falta ao Brasil plano para a Amazônia. Isso foi ontem. A CNN. Quer dizer, eu não tô na dúvida, desculpa, eu não sei se foi ontem, mas estava ele aí, né? O professor Carlos Boa postou essa foto. Desculpa, não garanto que foi ontem, não. Mas você vê, né? O pessoal está muito preocupado com a Amazônia. E isso realmente não foi ontem, de jeito nenhum, nem anteontem. Isso aqui já tem alguns meses. O Roda Viva, ele levou, né, alguns representantes aí dos povos indígenas para fazer uma discussão. Eu tinha visto na época, mas passou batido, porque, sei lá, não me deu o trabalho na época de clicar para assistir. Eu quero te mostrar aqui, né, uma das perguntas que foram feitas. E aí você se pergunta, será que essa agenda no Brasil, ela tá avançando rápido ou não? Vamos escutar aqui juntos.
Peraí. Sim, circulando pelo mundo corporativo, a gente tem ouvido falar muito sobre as pautas ESG, né? As pautas ESG, né? As pautas ESG, né? As práticas ambientais, sociais e de governança. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre justiça climática, sobre racismo ambiental, na minha visão, a gente deveria estar falando, obviamente, não dessas letrinhas isoladas, mas desse todo, né? Quando a gente está falando sobre políticas de ações afirmativas, quando a gente está falando sobre olhar o meio ambiente, mas olhar não só a floresta, mas olhar os povos, né? O bem-estar desses povos, a preservação do território, enfim. O que eu quero saber aqui, na verdade, é como tem sido o diálogo de vocês com as empresas, com esse mundo corporativo que diz que está avançando em relação às ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a agenda das ESGs, que são essas práticas ambientais, sociais de governança, de diversidade e inclusão. Vocês sentem que tem havido diálogo entre as empresas e os povos indígenas? Você vê, essa agenda, até a preocupação com os povos indígenas, eles possuem. Olha o tipo de pergunta inteligentíssima, né? Capciosa. Eu acho que era a última coisa que eu esperaria ouvir vendo o Roda Viva. Não por nada, eu falei, cara, é ESG. Eu não sabia que tinha tantas preocupações assim. É ESG, né? É ESG. Essas pautazinhas. Olha a quantidade de coisa que ela citou, né? Ligadas a ESG. Não. Uns problemas climáticos, nem sabia que nem existiam, né? Mas enfim, não vou nem repetir. E aí? A gente já falou do ESG propriamente dito. Tem aquela história, né? As palavras, as perguntas movem o mundo. Isso daqui não, assim, eu não construo o vídeo na ordem que tá aqui os slides, não falei assim, o primeiro slide foi o primeiro slide que eu montei no vídeo. Não. A gente vai montando várias notícias, né? No meio do caminho a gente vai juntando, fala, pô, não, aí as coisas vão se juntando aqui, não, isso aqui é melhor no início, melhor no meio, melhor no fim, pra gente poder contar a história. E antes de falar da pergunta, né? Acho que basicamente foi uma pergunta central para montar o vídeo. Eu resolvi fazer algumas perguntas também para os sites, só para vocês verem algumas coisas, né? Fui lá na Folha de São Paulo perguntar, né? ESG. Fui lá perguntar na busca. Você vê que tem 689 artigos. Recentemente, né? É um número considerável. Quando você vê a Veja, 104. Você vê que não é um tema que a Veja se debruça tanto, né? Tanto para a Veja. Até porque não é um tema tão velho. Desculpa, não é um problema tão velho assim, né? É um problema recente na história da humanidade. Quando é que o ESG surgiu? Mas beleza. Opa, deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Aí eu fui no Globo. O Globo eu não consegui ver quantas matérias tem no total. Mas, quando eu fiz a busca, que tinha sido em torno de umas... Isso aqui também deve ter sido em torno de 1 hora da manhã no Brasil, né? Quando a matéria foi publicada. Porque eu pesquisei no Brasil umas 4 horas da manhã. Só hoje, no Globo, só hoje tem 7 artigos sobre ESG na manchete. 7 na manchete, só no Globo. 7, o maior jornal do país. Se você lendo ou não, é o jornal que mais tem assinantes no Brasil, é o Globo. 7. Será que esse tema aqui tá... Nossa, precisamos avançar com isso a todo custo? E é como eu digo, né, que o Estadão é o jornal que avança com as agendas, né, que o Moro tanto gosta. O Estadão tem 1.660. 1.660 artigos. Inclusive o nosso primeiro artigo que a gente comentou no vídeo hoje é do Estadão. 1.660. Dos mais diversos âmbitos. Ligado à economia, ligado à educação, ligado à saúde, ligado a tudo. ESG é tudo. É tudo. Tudo. Até para salvar os índios, a ESG tá no meio. No vídeo também ela falou de umas palavras interessantes, né? ODS. Você viu lá no finalzinho ela falava. 3 vezes mais basicamente do que a Folha de São Paulo. Vamos continuar. E aí que me veio a pergunta, tem uma coisa que eu nunca me fiz. Aquela pergunta mais básica. Como que o ESG surgiu? Ontem a Yara ela tinha feito uma thread no Twitter, eu não vou trazer a thread dela completa. Quero só destacar alguns pontos. 2 coisas que ela trouxe. Uma foi essa pergunta. Eu falei, cara, essa pergunta é interessantíssima. Entender quem foi o gênio por trás dessa agenda. Aí ela trouxe o conteúdo da matéria. Mas eu fui trazer a matéria bonitinha, né? Pra ninguém ter dúvida. A matéria da grande imprensa, da Exame. Ninguém vai duvidar. De onde surgiu o ESG, né? Tem que dar um prêmio Nobel para esse cidadão. O termo foi cunhado em 2004. Vocês não tem nem 20 anos. Em uma publicação pioneira de quem? Banco Mundial, em parceria com o Pacto Global da ONU. Olha o Banco Mundial lá do primeiro artigo do Estadão que a gente começou a falar.
tinha que ser, né? Um ser humano comum não tem capacidade para isso. Tinha que ser um banco mundial com a ONU. Sim, tem que ser inteligente assim. E instituições financeiras de 9 países. Ah, deve ser por isso que o ESG, né, ele está tão atrelado ao mercado financeiro. O dinheiro, né, ajuda a direcionar muita coisa, ajuda a controlar muita coisa, ajuda a impor muito controle, mas beleza. E olha como é que se chamava o artigo na época, né? Who cares wins? Quem ganha quem se importa. O documento é resultado de uma provocação. Ah, mas não foi isso. Tinha uma cabeça por trás. Esse pessoal montou essa publicação com base em uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan. A Ilona Zabonde comentou no vídeo ontem. Vou mostrar hoje rapidinho só de novo. Ela, agora, estava fazendo parte de um conselho recém-criado que vai auxiliar o secretário-geral da ONU. Aqui vocês podem ver o poder de um secretário-geral da ONU. O cara provocou, só deu assim um belisco, vai! Pronto, SG. Olha como o mundo está hoje, sensacional. A Amazônia, a gente vai salvar os índios. Com uma provocação. E ele fez uma provocação a 50 CEOs de grandes instituições financeiras do mundo, né? A proposta era obter respostas dos bancos sobre como integrar os fatores SG ao mercado de capitais. E aí, a Yara, ela trouxe outro dado interessante, sempre olhando para a situação nacional. Em 2021, uma parceria foi montada dentro da agenda da ONU no Brasil, onde a proposta é monitorar empresas dentro da agenda sustentável. Quem faz isso? A Rede Brasil do Pacto Global, entidade ligada à ONU, lançou o Observatório 2030. Como é que Sérgio Moro falou, né? Não sei porque Bolsonaro queria que o diretor Lozabó era só um órgão consultivo, não fazia nada. Bom, um órgão consultivo ainda dá pitaco. Imagina um observatório, não faz quase nada, né? Não tem para que ter medo. Pacto Global da ONU lança iniciativa para monitorar ESG nas empresas. Para acompanhar a evolução de empresas em seus compromissos públicos relacionados ao ESG, né? A Rede Brasil do Pacto Global, entidade ligada à ONU, acaba de lançar o Observatório 2030, iniciativa de monitoramento da agenda sustentável corporativa. Como que nós vamos salvar os índios? Já te conto, ó. O observatório vai observar e monitorar os compromissos relacionados a temas prioritários para a rede. Como vamos salvar os índios? 3 temas prioritários para salvar a Amazônia. Equidade de gênero, equidade étnico-racial e ambition net zero, ligado ao clima, né? 0 emissões de carbono. Esse aí tem realmente tudo a ver com a Amazônia. Os 2 primeiros eu não sei muito bem como é que estão colados nisso, né? Mas esse daqui faz muito mais sentido olhando pro futebol, né? Olhando pro futebol, a gente falou. Álvares e Marçal, compliance do Campeonato Brasileiro. Já pensou o time do Flamengo? Ih, rapaz. Bom, o do São Paulo... Não ia fazer uma piada com o do São Paulo, vou ficar quieto, né? Tudo bem. E aí lá no vídeo lá atrás no vídeo, da Roda Viva, a senhorinha falava do ODS, lembra? Fazer uma pergunta lá para os povos indígenas, pergunta sofisticadíssima. Não, e aí como é que você vê essa questão do SG, do ODS? E eu fui lá naquele site do Pacto Global Rede Brasil. Liderança com impacto. Tentando trazer para o Brasil e até olhar para as eleições. Eu falei, né? Acho que a gente está diante de um momento decisivo, né? Não é só questão assim, falar a volta do Foro de São Paulo, os comunistas no poder, se o Lula voltar. Não, talvez a gente pode estar diante de um cenário onde esse tipo de agenda, você pode analisar se você acha que é boa ou ruim, pode avançar muito mais rápido ou não, né? Eu acho que se a terceira via compor com a esquerda, com certeza isso daí vai avançar muito rápido, muito rápido. E lá na Pacto Global, né, eu fui vendo uma das lideranças me chamou a atenção. Me desculpa, não tento pegar no pé das pessoas, mas Ulisses Sabará. E é um nome assim, cara, muito bonito, né? Me lembra vatapá, né? Da Bahia, adoro comer vatapá, saudades, anos sem comer. E eu vi aquela letrinha, ó, ODS, exatamente que tá na Roda Viva. O Ulisses Sabará, presidente do Grupo Sabará, é o porta-voz Vida Terrestre ODS 15. Aí você vai ler a descrição. Ulisses lidera uma empresa brasileira com mais de 60 anos no mercado que vem alinhando sua operação aos ODS. Em 2016, foi reconhecido como um SDG Pioneer entre mais de 600 inscritos de 100 países ao redor do mundo. Porque ele foi escolhido de tantas pessoas inteligentíssimas? Porque ele teve uma atuação sensacional como mobilizador da Agenda 2030. Para avançar com a Agenda 2030. E aí nós temos que falar, né, do sistema. Então,
Tem uma foto mais bonita pra representar o sistema. Tá pequenininha, mas tá lá em cima, ó. João Dória, Sérgio Moro, né? Você vê até a faixa que o Moro usa é vermelha, né? Ave Maria. Se ele pudesse, era vermelha mesmo, né? Se ele já fosse presidente, ele pedia uma faixa vermelha igual a essa. Tem uma foto tão boa pra representar o sistema, igual esses dois. Principalmente esse sistema, né? Bonito, cheiroso, da ONU, super inteligente, prêmio Nobel. Vamos falar um pouco disso, né? Sem tentar pegar no pé, eu falei, pô, Vatapá, Sabará, essa turma, e aí eu conheço alguém assim, né? Que vez ou outra aparece. E você vê, esse ano a gente tá diante de um ano de eleições. Muita gente aparecendo, muita gente aí tentando abraçar esse discurso de direita, super conservador às vezes, né? Que você fala, nossa, meu Deus, esse cara agora tá defendendo o Bolsonaro como nunca. O cara passou anos calado sobre o governo, não dava um pio. Sabe, as maiores crises acontecendo, o Brasil, sei lá, às vezes entrando no buraco, a economia às vezes sofrendo porque a imprensa soltava as matérias sem pé nem cabeça, ninguém ajudava a desmentir, só a tia do Zap. E a galera parece vai ser candidato, tudo mais. Não tô falando que é esse caso aqui, né? Só tô botando no ar. E aí eu vi lá a matéria, né? Eu falei, pô, não é possível, véio, não é possível. Mas um sobrenome desse, né? Um sobrenome bem único, Sabará. Aí fui lá olhar, né? Quem é Felipe Sabará? Conheço o candidato do Novo à Prefeitura de São Paulo. Eu falei, pô, não é possível que é ele. Aí fala o seguinte, Felipe Sabará é herdeiro do Grupo Sabará. É brother lá do Ulisses, né? Não sei se é tio dele, se é conhecido, mas tem alguma conexão. Obviamente o Sabará é menino novo. Não tem como ditar a regra, né, na império da família. Não senta na janela. Mas Sabará, eu tenho certeza que se ele quisesse, ele ia servir de exemplo, né? Pra bater nessa agenda, porque ele tá de perto, ele tá vendo. Ou até pra falar bem dela, né? Já que a empresa é uma referência. A empresa informa que usa produtos certificados vindo da Amazônia. Acho que o Sabará será uma pessoa muito boa para bater nessa pauta. Ainda mais que o Sabará, a gente comentou isso recentemente, sem tentar pegar no pé. Ele tá tentando, né, se aproximar lá da campanha do Tarcísio, junto lá com o Garfo, né? A galera aí que a gente conhece, fica assim, não sei, né? E o Sabará também é um cara que é amiguíssimo do Caio Coppola, do Vinícius Poit. Quando ele tentou ser candidato, ele apagou a foto. Mas Sabará, eu sei que você clicou sem querer na hora de apagar, mas eu salvei pra você. Depois, se você quiser me falar, você pode bater um print da tela. Ó. Entre a direita e a esquerda existem os liberais, que trabalham de forma inteligente para construir um país que vá pra frente. Se só faltou botar assim no final, ó, e que luta pela ESG. Mas tudo bem, né? E aí eu quero comentar as coisas com vocês também, sem pegar no pé. Vocês percebem assim, né? Tem alguns momentos no Brasil, tanta coisa acontecendo, e tem uma galera que só aparece na hora de brilhar. Na hora de vir realmente assim, destacar algumas coisas que eu creio que são importantes, fica calado. Eu acho que ficou bem claro, né, que o ESG, essas questões todas, tem ligações com a ONU, tem ligações com a Agenda 2030. E olha só isso daqui. Olha isso aqui. Câmara, isso aqui foi a Câmara Municipal da cidade de São Paulo, aprova projeto pioneiro que coloca a cidade de São Paulo na Agenda 2030 da ONU. Quem teve essa ideia maravilhosa, né? Maravilhosa, eu ia falar mirabolante, não, maravilhosa. Foi esse grande deputado, Caio Miranda, eleito pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, agora que o Alckmin está junto com Lula, formando essa grande aliança pela democracia. Caio Miranda Carneiro. Sabe quem foi que ajudou a eleger esse Caio Miranda Carneiro? Outro Caio Miranda. Caio de Arruda Miranda. Mas ele é conhecido como Caio Coppola. Coppolinha, inclusive, foi assistente parlamentar do Caio Miranda. Vocês já viram o Caio Coppolinha? Vocês já viram o Coppolinha em algum momento, cara? Quando essas coisas acontecem falar? Isso é um de eleição, pô, um ano importante. São pessoas que fazem coisas, sabe? Conseguem influenciar. Mas é só uma provocação que a gente fica se perguntando muitas vezes, tenta não pegar no pé, mas você vê, você começa a olhar uma coisa, pô, o Coppola, amigo do Sabará, a família do Sabará, né? Pô, deve ser o tio, quem sabe, não sei se, acho que não seja pai, sei lá, um parente do Sabará, do grupo Sabará, o cara é sensacional, prêmios e mais prêmios da ONU, ODS, nossa, a menina da Roda Viva fica sensacional. Aí você vai olhando as coisas, você vê, por exemplo, aqui, não tento pegar no pé, mas não tem jeito, você vê que, tipo, Coppolinha, né? Nosso mestre do boleto, na eleição de 2018, pô, boletou aqui, ó, 55 mil reais na campanha do Daniel José, que a própria Isto É coloca, ó, jovens financiados pelo bilionário. Que bilionário? O Lema. Ô, Coppolinha, na hora de brilhar, né, aparecer com Cajuru, Cajuru falando abaixo assinado, debater com Kataguiri, mas depois fala nada. Aí, olha isso daqui, se não parece estranho. Tento não pegar no pé, mas eu quero relembrar de alguns fatos passados.
Na política, eu já não vi essa mesma coragem. Então, por exemplo, o silêncio dele em relação aos excessos do Supremo Tribunal Federal, que vocês levantaram aqui, é ensurdecedor. Exato. Isso é verdade. Ensurdecedor. Exato. Isso é verdade. Ensurdecedor. Exato. Isso é verdade. Na política... Caio falava que o silêncio do Sérgio Moro sobre as questões do Supremo é ensurdecedor. Mas Sérgio Moro, ele nunca ficou calado. A gente falou isso na época. Campanhas difamatórias contra adversários, ameaças, notícias falsas não tem a ver com liberdade de expressão. Um debate que não pode tirar o foco do que importa agora, defender o Estado de Direito e a vida, meu respeito à democracia, ao judiciário e às famílias vítimas da pandemia. A prisão de radicais que, a pretexto de criticar o Supremo, ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros é correta. Sérgio Moro nunca ficou calado, ele defendeu. Você falar que ele tá em silêncio é bom, né? Porque você finge que isso aqui nunca aconteceu. E você dá a oportunidade do Moro vir com um discursinho, né? Amanteigado, fácil de descer, descendo redondo. Felipe Barros até destacava, né? A Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados os supostos crimes no Rio de Janeiro e também identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa. Diante das denúncias de interferência na Polícia Federal, o ministro Alexandre manteve os delegados que estavam na investigação. Moro falou isso aqui logo quando ele saiu do governo. E teve outra fala aqui também, que é o seguinte, né? Mas, justamente pelo histórico dele, eu sou um cara que dará o benefício da dúvida a essa candidatura. E eu tenho uma cabeça aberta para ser persuadido de que, de repente, ele é uma escolha boa para o país e vai enfrentar o sistema. Nós precisamos de um candidato que Por aí, o Dória e o Mandetta. Tem o cara vai estar brincando. Mas tá falando do silêncio. O pessoal do PAN foi até brincadeira. Tu tá tirando, né? Que ele vai combater o sistema. Ele vai combater o sistema. Junto com o Dória e com o Mandetta. Isso aqui, inclusive, foi um pequeno compilado de fotos, né? Ilona Zabó, FHC, Jorge Soros, Moro, Ilona Zabó e Santos Cruz e Moro. Esse cara vai combater o sistema. Esse é ano de eleição. Esse não é ano de eleição. Ano de eleição. Com certeza aí toda essa turma, né, defende esse tipo de agenda. Se você for a favor, tá aí. Se você não é, você não é, né? Você é a favor, quanto? Não pode escolher um lado. Eu acho importante esse ano de eleição, mais do que nunca, as pessoas terem, sabe, um conhecimento maior de quem são as pessoas, né, que participam do tal debate público nacional. Entender por onde as coisas vão, por onde as coisas não vão. Porque diante de tudo isso daqui, né, você ainda vê, ó, eu comentei, Ilona Zabó é nomeada para conselho de assessoria ao secretário-geral da ONU. E a gente viu, não é só com uma pequena provocação que o secretário-geral da ONU fez. A gente tem que escolher quem a gente quer eleger esse ano de forma assim bem específica. Um exemplo de uma notícia bem recente, já voltado para a Europa. Guterres, que é o secretário-geral da ONU atualmente, pressa de substituir petróleo e gás russo pode precipitar aquecimento global. Posicionando-se contra esse tipo de tragédia, Guterres lembrou que o movimento atual deve servir para pisar no acelerador em direção a um futuro de energias renováveis. Tem que pisar no acelerador com tudo. Na sua mensagem, Antônio Guterres instou as economias mais desenvolvidas e as emergentes a fazerem cortes significativos de emissões de gases, inclusive acabando rapidamente com a sua dependência do carvão, combustível fóssil mais poluente, e responsabilizando as empresas privadas que continuam a apoiar o seu uso. Você vê, no mundo a gente está lidando com tantos problemas, com tantas situações. Recentemente o ministro da Agricultura da Alemanha, a gente trouxe a matéria em vídeo, ele falou que ele está olhando para o mundo, um cenário, ele está dando assim um problema ligados à fome, meio que como certo, ele acha que a fome vai ser um problema no futuro muito próximo. Imagine a fome a nível global. E o cara está falando, né, em responsabilizar empresas que apoiam o uso. O cara, assim, está no momento tentando fazer as coisas, sabe? Não, vamos respirar, vamos tentar fazer sua economia pegar tração. Mas o Moro vai combater o sistema, viu? E vai combater a corrupção. Imagina a terceira via. Vocês acham que os candidatos do MBL, que atualmente, né, em um ato de nobreza,
um ato de nobreza. Ganharam aí, né, para fazer parte do conselho que vai administrar o Parque Ibirapuera sem salário. Vocês acham que esse pessoal não vai apoiar essa agenda tão sensacional de energia renovável, agenda verde, ESG até 2030? Vocês acham que os candidatos do Podemos, alinhados aí ao lavajatismo, acho que não vão? Todo mundo apoia isso daí, né? Isso aqui é o único caminho, cara. Temos que salvar a Amazônia, salvar os índios. Moro reclama de ser escanteado de debate sobre a terceira via, né? Tá aí meio chateado. Isso aqui não é porque o pessoal tá contra ele, não. Isso aqui é só porque eles não querem que o Moro seja o candidato à presidência. Quer que ele venha como vice do Dória, vice da Simone Tebet, ou então candidato ao Senado. Mas tá lá. O Moro tem demonstrado incômodo com a ausência do Podemos. Segundo relatos feitos à CNN por lideranças de partidos de centro, o presidenciável tem se queixado do fato de não participar das últimas discussões entre dirigentes do MDB, PSDB e União Brasil, que estabeleceram o mês de junho como prazo para definir se haverá uma candidatura única da chamada terceira via. E aí que a gente entra no nosso último ponto. Temos aqui a foto, né? Do mais bonito de todos, na chuva, né? Enfrentando uma tempestade. Bonorinho. Jair Messias Bolsonaro. Mas antes de falar dele, Rodrigo Maia agora é tucano. Rodrigo Maia. Oh, quem poderia imaginar que o Maia é um tucano? Leandro ainda diz, né? Esse sujeito passou 2 anos sabotando o Brasil. Agora fica ainda mais claro, mais escancarado o motivo. A Joyce se orgulhou, né, de ter resolvido, né, esse embate, essa pequena briguinha que o Moro tinha com o Rodrigo Maia, essa desavença. Fizeram as pazes por causa da Joyce. Olha quem também foi para o PSDB. Alessandro Vieira, rapaz. O cara aí que protocolou a PL 2630, a PL das fake news. Defende o combate da corrupção como ninguém. Defende a Lava Jato. Você vê como são as coisas, né? Toda essa turma tá aí, 2022. Essa é a tal terceira via. Me pergunto qual a diferença deles pro Lula. Não sei mesmo. E aqui temos, né, o glorioso Diogo Mainardi. Esse daqui, cara, é o melhor de todos. Eu que vou fazer campanha pelo voto nulo no segundo turno, tô ferrado, porque quantos que dizem que 11%, eu acho, né? Não é o suficiente para ter um peso político muito grande. Eu que vou fazer campanha pelo voto nulo no segundo turno, tô ferrado, porque quantos que dizem que 11%, eu acho, né? Não é o suficiente para ter um peso político muito grande. 11% não faz um peso político muito grande. Pô, peraí. Temos que ser um pouco coerentes. A galera do antagonista faz um carnaval quando o Sérgio Moro bate, sei lá, 8%. Agora vai. Quando bateu 10%, vixe, mas não só faltou chorar. Só faltou chorar, pegar um avião, vir aqui no Brasil, né? Moro em Veneza, cidade nossa sensacional, comendo pizza. Quase veio pro Brasil pra abraçar o Sérgio Moro, dar um beijo. Se duvidar, bicho, a Rosângela vai ficar com inveja. Aí 10% pro Sérgio Moro é um Agora 11% de voto nulo não faz nenhuma diferença. Qual é a lógica? O sonho dele era Moro ter 11%. Na verdade, a meta é o Moro conseguir bater 15%. 11% para voto nulo não faz diferença. Mas pro Moro vale. Você tá vendo isso daí? O cara tá fazendo a campanha aberta pelo voto nulo, por quê? Como é que você tem o Brasil? Eu acho que isso aqui ninguém vai discordar se você é de direita, se você é de centro, igual o que você seja. Acho que todo mundo vai concordar que você tem no Brasil uma parcela da população que é de direita, né? Hoje se chama de bolsominion, etc, blá, blá, blá. Você tem esse pessoal fiel ao presidente atual. Você tem um pessoal de esquerda, fiel ao Lula, algum outro que vota no Ciro Gomes. Você tem um pessoal dessa direita mais liberal, né? Que votou em Bolsonaro porque a gente petista e tudo mais, um centrão, agora terceira via, Dória, Eduardo Leite, Sérgio Moro, etc, né? E o isentão, que é um terceiro grupo. Aí na eleição, normalmente, o que a gente tem, né? A gente tem os dois grupos que, assim, bem cativos, esquerda, a direita para valer Bolsonaro, tá ali. E aí você tem esse meio, né? Que é um pêndulo que, pro lado que ele se deslocar mais, tem a tendência de levar. Pelo menos que mostra as pesquisas. Então, assim, se esse meio podia ir para Bolsonaro, né? E também um tanto vai pro Lula, vai acabar indo. Mas tem uma parte que está trabalhando ativamente. Você está vendo aí o discurso do Mainardi, trabalhando ativamente para fazer com que este meio
este meio que pode definir a eleição, vote nulo, ou seja, não vote no governo, cara, eu acho que influencia muito. Até porque, né, se ele acredita, o Mainardi acredita em pesquisa, e as pesquisas que ele acredita colocam Lula favorito, em primeiro lugar. Ou seja, se Bolsonaro não converter votos, Bolsonaro perde. Então você tá vendo aí o antagonista abertamente, né, de forma indireta, defendendo que o Lula vença. Porque ele sabe das consequências. O Mainardi se tem alguém no Brasil que sabe do que tá falando, é o Mainardi. Lula, por quê? Porque é mais fácil. Não precisa vir com narrativa. Para criticar o PT é só trazer a verdade e os fatos. Aí você vê aqui, ó, democracia é linda e passa pelo voto nulo. Mainardi antagonista. O blog que o Moro escreve. Congresso em Foco. Entre Lula e Bolsonaro, Felipe Dávila do Novo anularia o voto. Fernanda Montenegro diz que Bolsonaro e seu governo são trágicos e que não vai votar. Não vai não. Vai votar no Lula. Vai votar no Lula. Pelo amor de Deus. Então vocês estão vendo aí. Este ano é um ano de eleições. É um ano que você vai ter que escolher. Você pode ter o PT, se você gosta das pautas da esquerda. Se você gosta desse tipo de pauta que a gente acabou de comentar, né? Vocês estão vendo alguns exemplos no âmbito do futebol, no âmbito da Amazônia, dos índios, etc. Né? O que a gente pode ter. E a gente acha também um ano que tem que cobrar as pessoas posicionamento, né? Um pouco assim, sei lá. Já que você realmente, fulano, ciclano, beltrano, você é um cara mais à direita, cara. Eu acho que, gente, assim, na boa, eu entendo as pessoas. Eu entendo um cara que trabalha com entretenimento, ele ficar meio em cima do Moro. Porque o negócio dele é entretenimento. Ele não quer dar muita opinião, quer ficar assim meio quieto. Mas quando você vê uma pessoa que trabalha com assuntos relacionados à política, principalmente quando é comunicador, e neste momento o cara não tá deixando claro, eu entendo que ele tem que ter um jornalismo factual e tudo, mas eu acho que tem alguns... Eu acho que ele dá pra fazer uma cena. Ah, boa, dá pra fazer alguma cena. Então assim, eu acho que mais do que nunca. Tá muito claro o que é que espera o Brasil, né? A depender dos resultados da eleição de 2022. Acho que tá muito claro, muito claro. Eu realmente acredito nisso daqui, cara. Eu realmente acredito que Bolsonaro não é tão inteligente. Ele mesmo falou, eu acredito nele. Mas ele pede a Deus coragem para decidir. Prefiro um cara burro igual a Bolsonaro, com Deus no coração e Deus acima de tudo. Tem muita gente que prefere os técnicos. Se você é um cara técnico, super inteligente, você tem a turma da terceira via. Um leque de variedades. Se você gosta da esquerda, também tem um leque de possibilidades aí, né? Lula, Ciro Gomes. Se bem que tu tem Lula e Ciro Gomes, né? Eu prefiro um cara que tem Deus no coração e reconhece que não é tão inteligente assim. E pra gente fechar o vídeo, só aqui com pequenos momentos, né? Eu sei que as pesquisas mostram que o Lula tá vencendo de disparada, mas como eu sou um pouco teimoso e eu fico assim meio chateado às vezes que a Globo não... Como é que eu posso falar, né? A Globo não mostra. Tem coisa que a Globo não mostra como foi nas eleições de 2018. Eu vou mostrar aqui primeiro esse momento, né? Aqui tá meio invertido, mas tá de boa. Assim, até então é o único candidato que eu vejo na rua e que tem uma galera, né? O Lula tá meio escondido. Você vê aqui também, né? Tá aí, né? Não ganha, perde pra todo mundo no segundo turno, mas pelo menos tem nas ruas. Seria muito interessante de também ver, né, o Moro, o Lula, todo mundo passeando entre a população.
Fico por aqui. Lembra daquela curtida, daquela compartilhada, se inscrever no canal, divulgar esse vídeo. E se puder e quiser também, na verdade, gosta do meu trabalho, pode me apaixonar no membro do canal pelo Patreon, o link tá na descrição. E os vídeos que eu passei no vídeo de hoje, eu vou mandá-lo no Telegram para vocês. Fui, meus amigos.